Ultimamente, eu tenho iniciado minhas apresentações com uma figura bastante significativa e que, para mim, é um desagravo ao CO2, que ultimamente tem sido culpado por todas as transformações climáticas que existem na Terra, sem ter culpa nenhuma. E eu mostro essa imagem porque sem o CO2 não seria possível ver toda essa beleza natural. Sem o CO2 não haveria vegetação, não haveria vida na Terra. Bom, voltando agora ao nosso tema principal, que é a adaptação do índice de perigo de incêndio para uma região bastante importante no estado de São Paulo, no Brasil, é importante dizer que esse é um distrito florestal onde várias empresas atuam, tanto com plantações de espécies florestais e também existem algumas unidades de conservação. O fogo é um agente que pode causar bastante problema, bastante destruição quando ele ocorre e se propaga livremente. Então, os incêndios florestais precisam de ações que visam a minimizar os seus danos e também os custos de prevenção e combate. Uma das ferramentas muito úteis no controle dos incêndios florestais é o índice de perigo de incêndio. Então, através do conhecimento do risco de ocorrência de incêndio, é possível fazer um controle mais racional, mais eficiente e também mais econômico. No Brasil, em 1972, foi desenvolvido o primeiro índice nacional de perigo de incêndio, que é chamada fórmula de Monte Alegre. Esse índice tem sido utilizado em praticamente todo o país e está assumindo o papel de um índice nacional. No entanto, devido às condições um pouco diferentes em um país de dimensões continentais, é importante fazer algumas adaptações para que ele seja mais eficiente em cada uma das regiões. Em primeiro lugar, os incêndios florestais no Brasil, em praticamente todas as regiões, ocorrem principalmente no inverno e no início da primavera. E, devido a esse fator, a variável meteorológica que mais se relaciona à ocorrência dos incêndios florestais é a umidade relativa do ar. Isto é diferente do que ocorre no hemisfério norte do planeta, onde a temperatura é um fator mais importante, porque os incêndios ocorrem principalmente no verão. Então, com isto, a fórmula de Monte Alegre utiliza como variáveis meteorológicas a umidade relativa do ar de uma maneira direta e a precipitação de maneira indireta. Como o índice é acumulativo, não pode ele ir somando para sempre. Então, por isso, há uma tabela de restrições baseada na precipitação. Então, essa precipitação, que pode ter diferentes níveis, na verdade, ela tem um efeito diferenciado no desenvolvimento ou no cálculo progressivo do índice de perigo. Então, uma chuva de até 2,4 milímetros não altera o valor do índice, quer dizer, o risco de incêndio continua, porque é uma chuva extremamente leve. E precipitações acima de 12,9 milímetros já zeram o índice, ou seja, não existe nenhum risco de ocorrer um incêndio com uma precipitação dessa magnitude. Então, por isso, o cálculo é interrompido e reiniciado depois que a chuva parar.
Para que a adaptação do índice seja feito nas diversas regiões, o que se tem feito é alterar a escala de perigo, ou seja, mantendo-se a mesma metodologia de cálculo e alterando-se apenas a escala de perigo. Isso ocorre em alguns índices nacionais de outros países também, como nos Estados Unidos, no Canadá, onde a metodologia de cálculo é a mesma, mas há uma alteração na escala de perigo. Para fazer esse ajuste, então, foram feitas algumas análises estatísticas e foram utilizados duas técnicas de comparação entre os valores dos índices. Esses comparadores são o Skill Score e a porcentagem de sucesso. Então, utilizando essas duas técnicas, foi feita diferentes escalas de perigo de incêndio para verificação de qual seria o mais adequado para esta região. Então, tomando-se com base o valor original da fórmula de Monte Alegre, né, que varia o valor de maior do que 20, né, que é um valor adimensional, um valor maior do que 20 significa um índice muito alto, observou-se que naquela região esse valor seria mais elevado. Com isso, nós chegamos a uma tabela do valor da fórmula de Monte Alegre ajustada para aquela região e que se mostrou muito mais eficiente, né, com relação à distribuição, não só dos meses ou dos dias de ocorrência de perigo alto durante os diversos meses do ano, assim como também o melhor ajuste para referente à ocorrência de incêndios de acordo com o grau de perigo. Então, concluindo, que pode-se dizer que a fórmula de Monte Alegre original não apresentou um bom ajuste para a região estudada, que a fórmula de Monte Alegre ajustada atendeu às premissas das distribuições de dias por classe de ocorrência e ocorrência por classe de perigo, e o ajuste apresentou uma melhora no Skill Score e também na porcentagem de sucesso. Então, dessa maneira, o índice ajustado, ou seja, com a tabela de um grau de risco ajustado, pode ser utilizado de maneira muito mais eficiente naquele importante distrito florestal do estado de São Paulo. E concluo também com mais uma imagem de um ipê totalmente florido, que é a árvore nacional brasileira. Muito obrigado.